verdade é que a Europa revelou uma total desunião, uma total desorganização e assistimos a um movimento perfeitamente caótico, com um enorme sofrimento das pessoas, mas também com a criação de ansiedade em relação àqueles que nas televisões veem uma massa que circula sem controle. Andamos com a bandeira dos direitos humanos, eu acho que essa bandeira está muito rasgada, muito, muito rasgada. Continuamos à espera que as parcerias do governo português e com a Comissão Europeia e com tanto a Itália como a Grécia que agilize o processo. Muitas organizações tinham arrendado habitações, estavam prontas desde o início de outubro e o tempo vai passando e nada acontece. Milhões de refugiados, homens, mulheres e crianças, olham hoje para a Europa com expectativa, na esperança de retomarem a sua vida. Em trânsito de países como o Irão, a Síria, o Sudão ou a Nigéria, consumidos pela guerra e pela pobreza, estas pessoas esperam, em campos de refugiados, por uma solução que tarda em chegar. The needs are huge. You cannot imagine especially what will be in the next few days or weeks or months, because when you have needs, especially in the health care or the alimentary kits that are in need, or now with winter, some blankets or clothes, warm clothes, those are the real needs that each refugee wants to have. And even now with what is the consequences of this crisis, especially among the host communities, also the needs are coming to be growing and up. No Médio Oriente, o Líbano é um dos principais pontos de acolhimento e de passagem dos refugiados, vindos sobretudo da Síria, onde a guerra civil dura há vários anos. That people would like to have peace and wish that this war will end. And I think that when this war will end, many of them will go back and to build their own countries. Em setembro de 2015, a União Europeia estipulou um plano de emergência para a recolocação de pelo menos 165 mil refugiados pelos diversos Estados-membros no prazo de 2 anos. Quase 5 meses depois, ao abrigo desse plano, foram reinstaladas no velho continente menos de 200 pessoas. Para o até há bem pouco tempo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a emperrar este processo está sobretudo a falta de organização e de solidariedade entre os países europeus. Infelizmente, em vez da Europa se ter organizado para que tal pudesse ser feito de uma maneira organizada, ordeira, com uma capacidade de recepção bem estruturada no ponto de entrada e depois com uma distribuição equitativa por todos os Estados europeus, a verdade é que a Europa revelou uma total desunião, uma total desorganização e assistimos a um movimento perfeitamente caótico, com um enorme sofrimento das pessoas, mas também com a criação de ansiedade em relação àqueles que nas televisões veem uma massa que circula sem controle e sentem de alguma forma as suas sociedades potencialmente ameaçadas. Portanto, esta falha de organização e de solidariedade europeia cria circunstâncias que depois favorecem o aparecimento de reações de rejeição em relação aos refugiados em muitas sociedades europeias e essa é uma enorme fonte de preocupação.
No que respeita a Portugal, a União Europeia determinou o acolhimento de cerca de 5.000 refugiados. Foi constituída uma plataforma de apoio a estas pessoas mais carenciadas, envolvendo perto de 100 de instituições da sociedade civil e da Igreja Católica. No entanto, também aqui o número de pedidos não está a corresponder às expectativas, tendo-se registado até agora a entrada de algumas dezenas de refugiados. Os portugueses foram rápidos na resposta que deram, e resposta organizada, estruturada. Tudo decorre de uma forma mais lenta, mas não depende de Portugal. O processo de distribuição de refugiados pelos diferentes países europeus tem estado, como sabemos, praticamente parado. Para mim torna-se cada vez mais incompreensível toda esta lentidão quando se trata de seres humanos. Faz-me mesmo confusão que continuemos demagogicamente a fazer um tipo de ping-pong de argumentação, se acolhemos, se não acolhemos, se fazemos, quando por até me incomoda ter que invocar o direito internacional a dizer que estamos obrigados a acolher. Andamos com a bandeira dos direitos humanos, eu acho que essa bandeira está muito rasgada. Muito rasgada. Como comunidade internacional temos que verificar que muitas destas condições, para não dizer todas, que os levam a, não só a emigrar, mas a serem refugiados, fomos também nós próprios, como sociedade internacional, que as criámos ou que as deixámos manter. Há aqui muitas interrogações que são feitas a todos nós, é a nossa consciência, e só podem requerer da nossa parte compromisso no sentido de as ultrapassar quando são negativas. Um pouco por todo o país as condições foram criadas, os braços abriram-se, os projetos existem, mas parece que a mensagem não tem chegado a quem mais precisa. A verdade é que a oferta não foi feita. E por isso, ao não ser feita a oferta, como é que uma pessoa pode dizer que eles não querem vir para cá? A Plataforma de Apoio aos Refugiados estabeleceu acordos com 97 instituições anfitriãs e isto significa que temos capacidade, enquanto plataforma ou de instituições vinculadas à Plataforma de Apoio aos Refugiados, temos possibilidade de acolhimento já, para mais de 600. Para mais de 600. Não há vontade política. Houve alguém, um eurodeputado, que me disse que quando a União Europeia não quer tratar de um tema, cria uma comissão. E foi criada uma comissão para este tema. Pronto, tiremos as ilações que quisermos. Com larga experiência no contacto com pessoas em situação de refugiadas, a irmã Irene Guia, da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, esteve recentemente 2 semanas no Iraque e no Líbano, junto de vários campos de acolhimento. Aqui, eles estão a maioria está há 2 anos, desde o verão de 2013. Eles pensavam que no Natal iam voltar, estavam de volta. Mas agora já se vê que as caravanas já começam a pôr uma lona para fora para ocupar um pedaço daquele terreno exterior de passagem. Isto na cabeça de quem vive significa que eu passei daquele estado interior de eu estou aqui pouco tempo, vou voltar, para o estado interior, isto vai demorar mais tempo do que eu pensava. A religiosa realça o clima de terror que muitas destas pessoas viveram às mãos do Estado Islâmico, um drama que, refere, tem de ser continuamente recordado à Europa e ao resto do mundo. Os cidadãos tinham que todos converter-se ao islamismo, se são cristãos tinham que pagar uma taxa e se nem uma coisa nem outra, então eram executados. Isto era assim, e para já as violências que iam acontecendo e as brutalidades, o que faz com que a população diz vamos embora. Deve ter sido uma realidade terrível. As pessoas saíram às 2 da madrugada, mas encontraram-se com as barreiras do próprio, dos guerrilheiros do Estado Islâmico, em que ali para poderem sair da cidade, apesar de que era a cidade a evacuar-se, em êxodo, para saírem da cidade tiveram que pagar. E por isso tudo o que era, foram completamente pilhados, tudo o que era bens, tudo o que era dinheiro, tudo o que era ouro, tudo o que era alguns que tinham carro, iam com carro, tudo ficou ali e tiveram que continuar a sua caminhada a pé. A Santa Casa da Misericórdia de Alfeizarão, no concelho de Alcobaça, é uma das poucas instituições portuguesas que já receberam refugiados ao abrigo do plano traçado pela União Europeia.
No final de 2015, este organismo católico acolheu 3 pessoas, 2 homens provenientes do Iraque e um da Eritreia. Neste momento eles estão a ter aulas de português com uma pessoa voluntária aqui de Alfeizarão que os está a ensinar diariamente e, portanto, começou por aí, não é? Porque se pensarmos na dificuldade maior que temos, é, sem dúvida alguma, a língua. Vamos tentar até que a própria integração seja feita com hábitos que eles tinham e que eles trazem das suas vidas, portanto, passadas, não é? E, portanto, vamos ver se conseguimos, porque, como dizem muito bem, todos têm uma história, todos têm uma vida, ver se conseguimos que ela tenha continuidade cá. Não é? Portanto, eles tinham trabalho, tinham o seu emprego, a sua profissão. Se conseguirmos, obviamente, que eles cá, dentro dessas profissões, consigam continuar as suas vidas, seria o ideal. Esta responsável reconhece a demora no processo de recolocação dos refugiados, no entanto, destaca a importância de uma boa preparação e planificação dos passos a dar. Isso só demonstra que existe aqui muita preocupação em que, quando eles venham efetivamente com as coisas organizadas e com as coisas bem esclarecidas. E eu penso que é isso que conseguiram fazer cá. Portanto, eles vieram e vieram bem organizados, bem estruturados, ou pelo menos nós que recebemos com essa perspectiva. Portanto, sabíamos que íamos receber, tudo foi bem organizado. Mais a norte, vamos ao encontro da Cáritas Diocesana de Coimbra, exemplo de uma instituição que tem tudo preparado para acolher refugiados, mas que ainda não recebeu nenhum. Assim como Portugal, outros países estão na mesma situação. Como estava a dizer há pouco, a República Checa, por exemplo, a Cáritas organizou uma série de iniciativas e não recebeu ainda refugiados que possa apoiar. Pelo contrário, temos vários países na Europa que estão extremamente sobrecarregados e que não conseguem responder, muito mais agora no pico do inverno, ao que são as necessidades das famílias e das pessoas mais vulneráveis, quer sejam crianças, quer idosos, sendo que muitos deles estão neste momento em situação de algum risco, até por causa das intempéries. Karina Dantas destaca a onda de solidariedade que a recepção aos refugiados tem gerado na região de Coimbra e um pouco por todo o país. Assim que houve a primeira demonstração de vontade da nossa parte para apoiar o acolhimento, recebemos inúmeros e-mails e telefonemas de pessoas, quer de outras organizações, quer de pessoas a título individual, a disponibilizarem-se para dar bens, para dar roupa, para dar bens para as crianças, para vir ensinar português, para dinamizar grupos de apoio ou ajudar as pessoas a saberem onde é que é o supermercado, os serviços de saúde, etc. A certa altura tem sido quase frustrante dizer às pessoas que só os poderemos contactar quando recebermos cá alguém, porque na verdade a disponibilidade foi muita. E na altura penso que também estavam com alguma expectativa de poder vir a participar e de poder vir a partilhar, e na verdade agora as coisas esmoreceram um pouco, mas eu penso que este ano certamente que as coisas vão ter outro ritmo e portanto que também será possível que essas pessoas possam partilhar aquilo que pretendem. Exemplo dessa solidariedade foi um gesto de um grupo de jovens escuteiros de Leiria que se disponibilizou para pintar uma das casas que a Cáritas de Coimbra já tem destinada para o acolhimento aos refugiados. Sabendo que nós éramos uma instituição que se propôs a acolhimento, vieram cá fazer a pintura da casa e a renovação para que pudesse estar o mais agradável possível para qualquer família que nós viéssemos a receber. Em termos de emprego, um dos aspectos essenciais na integração dos refugiados, o objetivo é que as pessoas que cheguem possam ter para já trabalho na própria Cáritas Diocesana. Quando fizemos a candidatura à PAR, também pedimos que, se possível, ao selecionar o perfil das famílias, selecionassem algumas com determinadas características, porque existe a possibilidade de nós podermos fazer uma integração, pelo menos durante algum tempo, em termos profissionais na própria Cáritas e, portanto, facilitar a questão do emprego para quem venha a ser acolhido. Colocamos as várias áreas em que podemos ter hipótese de empregabilidade, quer sejam áreas mais técnicas ou áreas mais de manutenção ou de apoio a idosos, etc., para que, se possível, nós também pudéssemos dar uma resposta mais adequada ao nível do emprego, porque temos noção que isso será talvez uma das questões mais complicadas e é muito difícil que as pessoas sintam um mínimo de autonomia sem poderem ter o seu trabalho. O
O Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal é o organismo responsável pelo secretariado técnico da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Tem como principais funções o acompanhamento e apoio técnico às instituições de acolhimento de famílias refugiadas e o diagnóstico inicial a cada família acolhida para detectar as suas necessidades. Com uma experiência de mais de 20 anos no território nacional no acompanhamento a refugiados e migrantes, o JRS ajuda por ano cerca de 5.000 pessoas, num total de 10 a 12 mil atendimentos. Há alguns meses acolheu 15 pessoas refugiadas no âmbito do Programa Anual de Reinstalação firmado entre o Estado português e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. São 4 agregados familiares, cerca de 8 crianças deste grupo de 15 pessoas, maioritariamente originários da Síria, sendo que há uma família originária da Eritreia, uma mãe com 3 filhos, e é este grupo neste momento que estamos a acompanhar de forma mais intensiva para justamente no âmbito do processo de acolhimento de refugiados reinstalados em Portugal. Os refugiados sírios falam todos árabe, os refugiados eritreus falam tigrínia como língua, têm por tigrínia a língua-mãe, e como estiveram, a média de permanência no Egito neste grupo foi de cerca de 2 a 3 anos, portanto os refugiados eritreus falam também árabe e as crianças falam inglês, portanto facilita-nos um bocadinho, mas temos de recorrer naturalmente a intérpretes e a mediadores culturais que tentamos encontrar dentro da própria comunidade. O balanço do trabalho feito até ao momento, sobretudo no apoio à integração, à aprendizagem da língua portuguesa, à busca de casa e emprego, é extremamente positivo. As pessoas têm uma grande vontade e um grande empenho na aprendizagem da língua. As crianças têm feito muito bom processo de integração escolar, também graças ao esforço feito pelo Colégio São João de Brito, nosso parceiro neste processo ao longo deste ano, na primeira fase de integração. O facto das pessoas virem em contexto, em agregados familiares, de facto permite um trabalho e um acompanhamento e um sentimento dos próprios de maior solidariedade, de maior interajuda. É mais difícil quando se trata de indivíduos isolados. As pessoas estão mais frágeis, mais vulneráveis, é mais difícil o processo de integração, pelo menos atender àquilo que tem sido a nossa experiência. Quanto ao programa de reinstalação da União Europeia, questões burocráticas têm impedido uma resposta mais efetiva por parte do JRS. Aquilo que nós vamos vendo é um bocadinho, vão empurrando as culpas. Este mecanismo da recolocação é um mecanismo novo, que não está previsto, um mecanismo de emergência proposto pela Comissão Europeia de recolocar 160 mil refugiados no espaço de 2 anos. Passa pela vontade dos Estados-membros, portanto os Estados-membros não só têm de dar os recursos humanos, financeiros e técnicos e responder aos pedidos que a Frontex e a EASO, que são as agências europeias que pediram técnicos, os pedidos que foram feitos, e portanto é preciso agentes no terreno, e depois é preciso muita coordenação com os próprios países que neste momento têm os refugiados, portanto Itália e Grécia. Para nós, sociedade civil e, por exemplo, no âmbito da plataforma, apesar de estarmos prontos, isto é sempre um processo que tem de passar pelo Estado português, porque os refugiados são sempre responsabilidade do Estado português. Portanto, neste momento continuamos um bocadinho à espera. Na
Na lista das instituições que integram a plataforma de apoio aos refugiados em Portugal, encontramos instituições solidárias, cáritas diocesanas, centros sociais e paroquiais, congregações religiosas, mas também autarquias e empresas. Uma forma de demonstrar que também o tecido económico e comercial está empenhado nesta causa solidária. Acho que todas as empresas podem e devem fazer isso, seja qual for o seu tamanho. É dizer às pessoas, isto está a acontecer, nós podemos fazer mais, esta é a sua forma de ação. Voluntarize-se, dinamize-se, participe. Na EDP há alguns apoios internos que têm a ver com as regalias dos seus colaboradores que podem ser passados para decisões e opções solidárias. E este ano, essa opção solidária é precisamente para a PAR. O compromisso dos portugueses não se faz sentir apenas no país. No âmbito de uma campanha intitulada PAR Linha da Frente, a plataforma de apoio aos refugiados recolheu mais de 200 mil euros em donativos para ajudar projetos da Cáritas no Líbano e do Serviço Jesuíta aos refugiados no Médio Oriente. A recolha dos contributos financeiros vai prosseguir até ao final do mês de março. In the name of the whole people in Lebanon, and even in the name of all the refugees, we say thank you very much for this solidarity action made by the platform of in Portugal, and especially with collaboration with Caritas Portuguesa. Eu sei que os portugueses são solidários e que, apesar de todas as dificuldades que enfrentam, sabem estar presentes quando é necessário ser solidário com quem não tem nada, como é o caso dos refugiados sírios que estão no Líbano em circunstâncias muito difíceis. Ajudando nestes países onde eles estão mais próximos do seu, será mais eficaz a ajuda, mas isto não invalida que abramos o nosso coração para podermos também ter disposição para uma boa integração daqueles que vierem para Portugal e procuramos fazer isso de maneira a que eles sintam vontade de estar, mas sem perderem as raízes ao seu país. Esta questão eu acho que vai depender da sociedade civil. Acho que vai mesmo depender da capacidade nossa de expressar aquilo que pensamos, de expressar aquilo que queremos. A sociedade civil não se pode demitir disto, porque se os Estados se demitem, nós não nos demitimos.